Gente, queria te falar. Grazi Faria, muito bom dia, minha chefa. Bom dia. Eu quero te dizer que eu não senti falta nenhuma de você ontem. Sentiu sim, eu tenho certeza. Eu não senti pra mim. Eu tô doido que você pegue fogo e o bombeiro esteja de greve. Ai, que é isso, hein? Que comunicação violenta é essa? Opa, tá vendo? Pessoal de casa, muitas pessoas passam uma vida inteira se comunicando de maneira rude e agressiva e às vezes nem percebem as consequências disso no dia a dia. Mas para resolver esse tipo de questão é que a comunicação não violenta, você viu, a nossa chefe está inteirada da coisa, a comunicação não violenta ela existe. Então é mais sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a psicóloga Jaísa Cruz. Jaísa, muito bom dia, tudo bem com você? Alegre, contente, sorridente? Bom dia. Feliz? Feliz. E nós mais ainda por tê-la aqui conosco. Eu exemplifiquei ali brincando com a nossa chefa, que é a autoridade. Gente, aqui eu brinquei com a chefa, né, a Grazi Faria, mas a ela todo o respeito, todas aqueles que estão sob liderança, esse nosso contato. Mas não é só porque estão sob autoridade. Também os nossos colegas aqui, sempre com todo o respeito. Não é não, Fininho? É nós. Não é não, Jasquinha? É nós, não é não, Leandrão? São os nossos câmeras aqui, o Gui, o nosso Bruno, o Rick Martin ali. É esse respeito que a gente deve ter com o outro. É por aí, Jaísa? É isso mesmo, Serginho. Nós estamos vivendo uma sociedade bem acelerada, né? Que se estressa rapidamente, nós somos convocados a dar respostas imediatas, muitas vezes. E a ideia da comunicação não violenta para a resolução dos conflitos de forma pacífica é uma técnica, na verdade, é um método criado por um psicólogo norte-americano, Marshall Rosenberg, que é o nome dele, e essa técnica é específica para trabalhar isso. É uma linha, ele é um psicólogo e trabalha dentro de uma linha específica para esse trabalho. Mas, além dessa técnica, a gente tem alguns passos, na verdade, uma autorreflexão e autocrítica a partir do que a gente fala, que pode ser um fator interessante para avaliar, então, a forma como nós nos comunicamos. Então, a comunicação não violenta é uma técnica que visa desconstruir um comportamento adquirido ao longo dos anos. A gente acostuma a dar essas patadas assim, a querer sobressair nessa violência, nessa força. Isso é natural da gente, Jaísa? Olha, você trouxe uma questão importante, né? Nós estamos falando de comportamento. Eu não vou me basear especificamente nessa técnica, mas conversar aqui sobre a relação interpessoal. Sim. Como que é importante a gente saber se comunicar. Então, tem a ver com o treino, sim, né? Então, do nosso comportamento, mas tem a ver também com a observação que a gente deve fazer quando a gente vai se comunicar com alguém. Então, você deve observar. Como eu falei, a gente dá respostas imediatas. Você falou aqui com a sua chefe. Ela tem autoridade sobre você nessa situação que nós estamos. Ela poderia como a gente diz no senso comum, né, te retrucar com uma outra má resposta. Bateu, levou olho por olho, dente por dente. Tomou, levou, né? Como muitas vezes a gente fala. Mas se você parar e não responder imediatamente, mas tiver um momento para reflexão, você pode construir uma comunicação mais assertiva, o que a gente fala de comunicação assertiva. O que seria essa comunicação assertiva? Você pensar na forma como você fala. Na relação de comunicação... Porque aí, por exemplo, pensar nessa forma como você fala, como você se expressa, isso também tem tudo a ver com quem, quando e o como. Sim. Não é verdade? Geralmente a gente pode agir de forma mais agressiva, tende a agir de forma mais agressiva quando a gente se relaciona com uma pessoa que a gente acha que é inferior aí, entre aspas, ou que tem menos autoridade que nós. Então, por exemplo, quando você vai corrigir seu filho, você está numa situação que você é autoridade sobre ele. Então, geralmente, né, o pai e a mãe ali estão nervosos, o professor também como figura de autoridade, ou o chefe como figura de autoridade, ele pode agir de forma mais agressiva porque ele detém certo poder sobre aquele com quem ele se comunica. Como eu ia falando, nessa relação de comunicação, a gente tem o emissor, quem emite a resposta, né? O receptor e a mensagem.
no meio dessa relação tem os ruídos da comunicação. Então, a comunicação assertiva, ela visa o quê? A objetividade. Você vai ao ponto certo. Então, a informação, pensar assim, que quando a gente falar, seria importante que pensássemos que estamos lendo um texto. Não é artificial, assim, nossas relações, não tem jeito da gente declamar um poema, mas se você pensar na forma como você fala, na teoria sistêmica, em psicologia clínica, né? A linha sistêmica fala o quê? Às vezes não é o conteúdo da fala que prejudica, mas é o tom, a forma como eu digo e a forma como a pessoa que está escutando aquilo recebe essa informação. Aí é aquela velha questão, onde muitos já colocam assim, eu me responsabilizo é só porque eu falo, não é pelo que você entende. Isso é uma comunicação violenta, né? Violenta. Porque você não está nem aí para o receptor e também não está elaborando tão bem a mensagem. E como emissor, você pode se complicar. Então, por exemplo, num nível conjugal, por exemplo, isso aí pode ser extremamente danoso, né? Com certeza, né? A esposa se arruma ali toda, ou a companheira, o companheiro, se arruma ali toda e pergunta, e aí, meu bem, como é que eu tô? Eu tô bonita? Não, mas você tá parecendo uma baleia. Né? Nossa, você ficou gorda demais com essa roupa. Isso aí é um outro desafio da baleia azul. Você quer saber, você chama sua namorada ou noiva ou esposa de baleia azul, aí você tem que sobreviver a isso, né? Pois é, né? Brincadeira. Você trouxe uma questão importante que aí depois a gente pode entrar também, Serginho, que é as redes sociais, né? Sim. A comunicação violenta nas redes sociais. Eu ia falar depois sobre as redes sociais, porque quantas vezes você vê alguma coisa, você vai... Aí você deleta tudo. Não, melhor não. É transportar isso para o contato interpessoal. Sim. Né? E voltando só na questão rapidinho da relação claro. conjugal, muitas vezes os casais se ferem, né? E até tem a relação aí afetada pela falta de comunicação, que é o que a gente fala, né? Um diálogo aí que muitas vezes é gestual. O que foi, meu bem? Você está com raiva de mim? A pessoa está ali com o semblante fechado, né? Não consegue se comunicar. Mas a informação gestual, ela é também uma comunicação. Então, por que a gente fala da comunicação assertiva? Seja claro. Olha, meu bem, talvez você possa ficar incomodada com essa roupa, né? Assim, me incomodou quando eu olhei isso. Seja claro na sua informação. A mulher pode falar, mas eu tô me sentindo franco, super bem. Mas não precisa ser mal educado e nem deselegante. É né? ser objetivo. A palavra é objetividade, né? Seja objetivo no que você quer falar. Transmita a informação de forma clara, de forma que não haja dúvida. As mães e os pais, né, na relação com os filhos, muitas vezes querem que a criança faça alguma coisa, mas ela fala assim, não faz isso. É melhor talvez falar, faça dessa forma, dê uma comunicação direta para essa criança, uma informação clara para que ela possa se comportar da maneira como você espera, do que ficar trazendo, às vezes, ou a criança faz alguma coisa errada sempre. Aí o pai sempre corrige, você não pode fazer assim, não faz dessa forma. Talvez seria melhor explicar para a criança qual o comportamento que você espera dela. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.